Programação do Society, programação do Society, hein? Complexo Imbituba, fica no campo do Robertinho, ali no campo do Imbituba, 2 campos, excelente iluminação, administração, serviço de bar, aquela TV para você curtir o Brasileirão, é só no Society do meu amigo André Mastercell, é o Complexo Imbituba. Aqui, no campo 2, logo mais às 19 horas, Rachão Amigos da Sexta. Já no campo 1, às 19h30, tem Rachão Feminino. É a mulherada mandando aqui no futsal e também no esporte hoje. É muito bom isso aí. Campo 2, às 20 horas, Flá Resenha contra o Resenha. Já no campo 1, às 20h30, tem Pinheirinhos e Amigos do Beisola. Esta é a programação para essa sexta do Complexo Esportivo Imbituba, o Campus Society, os Campus Society do meu amigo André Mastercell, que falou o seguinte: amanhã teremos início as semifinais do Campeonato Interempresas, 19 horas, Fosfeia versus Ogmo e Serra Morena. Claro que no campeonato de Interempresa, uma empresa é muito difícil ter um time. Então, se juntavam 2 ou 3 e montavam um time. Às 20 horas, Incor e Madeireira Freta e LP. As 3 montaram um time para enfrentar a Incor, ou melhor, para participar do campeonato. Jogo único, vencedores farão a final, sábado que vem, e os perdedores disputarão o 3º lugar. Então, um abraço especial para esse cara especial, André Mastercell, que está ligadinho aqui na Agenda Esportiva. São 11 horas 22 minutos. Janilson Couto, Neuzi, 2-0 para o Corinthians, coloca aí, meu amigo Daniel. 2-0 para o Corinthians? Daniel da Nova Farma. Tá com coragem. Mas vou te contar, vou ter que mandar o meu filho colocar um negocinho nessa torta para ti, Daniel. Tá com coragem, cara. Jamine diz oi. Oi, só parou. Oi. Neuzi mandou áudio, querida, digita que fica mais fácil, ou manda direto para o meu amigo Antônio Liares. Janilson fala o seguinte: acostumado na limpa, achou que o neguinho ia trazer o troco, mas é tanso, né? Ai, na limpa era de lona o bar, justamente, ali embaixo do pé de eucalipto, né, meu amigo Janilson? É, meu querido, saudades, tempos bons. E falar em saudade, tempos bons, só o futebol amador para trazer a nostalgia do passado. Então vamos lá, jogos que marcarão essa sexta-feira, dia 4 de abril. Eu vou para Armazém, lá no estádio Paulo Renzig. O Atlas do meu amigo Pepa recebe o time do Independente. Jogo marcado para as 20 horas, ingressos, 1 litro de alimento não perecível. No estádio Nereu dos Santos, lá em São Martinho, eu tive o prazer de conhecer o seu Aldo. Santos recebe o AVS de Santiago. Um abração para o seu Aldo, que me pediu o link para ficar ligadinho aqui na Agenda Esportiva. Já em Jaguaruna, na terra das olarias, no Osni Pereira, tem Cruzeiro e Recife de Tubarão. Na Arena Independente, lá no Sertão dos Correias, o Independente recebe o Atlético de Morrotes. E no Sambaqui, com ingresso só na mão dos cambistas, hein? Se você não comprou na bilheteria do clube, agora você não encontra mais. Só na mão dos cambistas. E parece que um dos cambistas é o João Teodo. Então procura o João Teodo e adquira o seu ingresso para Sambaqui Costeira. É o Costeira do meu amigo Wilson, do Edmar José, do Edmar Luiz. Neste sábado à tarde, todos os caminhos levam você ao Sambaqui, Estádio José Machado, Clássico Alviverde, Sambaqui Costeira. Já em Ilhotinha, na Arena Nossa Senhora Aparecida, tem Aparecida e América de Capivari de Baixo. Aqui no Mirim, não tem mais ingressos, hein, galerinha? Você vai ter que assistir lá da faixa, sentadinho ali no... como é que eu vou dizer para você? Ali no viaduto, não dá? No viaduto, dá, né? no viaduto. O Paulo colocou uma câmera virada para lá. Isso mesmo. Ou nos prédios do meu amigo... Não pode perder o jogo. Não pode perder. Não, Estrela do passado está invicto. Até porque um dos destaques é o lateral direito, Cambuca. Cambuca está jogando muito. O jogador que começou comigo no Sambaqui, não gostou porque eu deixava no banco.
Aí foi negociado com Estrela do passado no Mirim. É titular no Mirim. Às vezes, quando falta alguém. Pois é, cara. Neste sábado aqui no Mirim, no campo do saudoso, no estádio Volney Pinho, saudoso Neizinho, tem Estrelas do passado recebendo o Barrense lá de Laguna. É o time do meu amigo Gilmar. Já na Ibiraquera, eu sempre falo, hein? Não precisa você colocar da localização, não precisa localização. Para chegar até o José Souza Flor, é só perguntar onde mora o árbitro Pica-Pau, porque é bem pertinho da casa da Tânia, do Sabino, da Janaína, do Pica-Pau, ali no José Souza Flor. Tem Juventus recebendo da Lagoa, lá da Palhocinha. Que clássico, hein? Segundo me passou o Silas, não tem mais ingressos. Já em Capivari de Baixo, do Francisco Silva, popular franciscão, será palco de Danoninho e Beira-Mar da Gamboa. Em Itapirubá, alô Carla, no campo do Pinheiral, é no trevo de Itapirubá, sábado à tarde, Viracopos e Avima, Associação de Veteranos da Vila Malaquias, pelo qual o Janilson foi por muito tempo presidente. Inclusive, quero deixar um abraço especial para o meu amigo Pingo, para o Mar, para o Janilson, toda a galera da Vila Malaquias. Tem também em Itapirubá, já falei, em Bom Jesus Armazém, Cruzeiro e Água Boa de Sangão. Também em Armazém, no Jerônimo Correia, São Cristóvão do meu amigo Jailson, do Cássio, recebe o São Roque lá de Gravatal. Em Armazém, no Paulo Renzeg, Asa e Real Madrid de Barro Vermelho. Inclusive, o Real Madrid não terá Vinícius Júnior, que será um grande destaque. Não terá o Vinícius Júnior e não terá o técnico Carlos Ancelotti, que estuda voltar a dirigir a seleção brasileira. Antônio Linhares está marcando o placar. Está marcando lá a galera que está concorrendo a uma torta da Doce Sabor para quem acertar o placar de Flamengo e Corinthians. É o clássico que agitará o estádio Mário Filho, o Maracanã, neste domingo às 16 horas. Garotão, dou um tempo e volto já. Rapidão. Olha, não, só um minutinho aqui, porque a Neuzi ligou e disse que é 2-1 Flamengo também. Tá igual a Nilda, hein? A Nilda tá com o meu palpite. Cada uma vai levar metade da torta. Neuzi, do loteamento do... A Neuzi Quadros, a mana da saudosa, minha grande ouvinte, que Deus o tenha lá no céu, a Elza, que estava 2-1, já anotasse aí, Bi? Oi? Já anotasse aí? Não, isso aí é com você, é trabalho seu. Mas as mensagens que vêm tem mensagem que vem pelo... tem mensagem, o Daniel colocou 2-0 para o Corinthians. Então, claro. Tranquilo, então. Então, beleza, dou um tempo e volto já, rapidão. Vamos para o intervalo, então. 11 horas 30 minutos. Um abraço para o meu amigo Daniel. O Daniel é o seguinte, o Daniel jogava pelo time do Unidos e eu inaugurei minhas lâmpadas, tudo bonitinha. Primeiro chute que o Daniel dá, quebra a minha lâmpada. Então ele falou para mim, eu pensei que tu ia falar que eu ia esconder a bola nas lâmpadas. Mas não, garotão, eu já te comparei, já fiz a comparação sua, tá bom? E não gostei nada desse teu placar, mas continuo sendo seu freguês e seu amigo. Janilson Couto fala o seguinte, baita contratação o Cambuca, tá no Mirim, tá contratando melhor que o Flamengo. Janilson, dá um tempo, teu Palmeiras apenas ganhou ontem, tá bom? Não tá com essa bola toda, não. Vai encerrar a carreira no Mirimbi. Com certeza, o Paulo falou para mim que o Cambuca não tem, como é que eu vou dizer para ti? Ele não abre negociação com o Cambuca. Tá certo, jogador bom, o time tem que preservar mesmo, tem que preservar. Até porque o guri foi formado nas categorias de base. Tem futuro, né? Tem futuro. 11 horas 31 minutos, eu vou para o estádio Mendes Fernandes, lá em Bom Pastor, Ponte Preta e Bressan, já no Abramo Silvestre, o Coroas do Sul, recebe o Municipal de Gravatal, na Caputera, a Caputera que é a capital do Perrichil, no campo do Paulo Carneiro, tem Floresta e Úmida de Tubarão, em Taquarussu, no estádio Brás dos Santos, é o melhor local que eu visito. União recebe o Oriente de Humaitá, o Dunga que é produtor de butiá, hein?
Que legal. Eu vou apenas para degustar. Em Taquarussu, União e Santos, União, no Braz dos Santos tem União e Oriente de Humaitá. Teremos também neste sábado à tarde, hein? Lá no Beato Tobias da Rosa, lá na Garopaba, Marizia e MEC. Que jogo, hein? MEC invicto na temporada pela primeira vez, já que fazia muito tempo que o MEC não chegava ao meio de tabela, e segundo o lateral esquerdo Batista e o técnico Santilino, meu amigo Tino, o time está afinado, está jogando muito mais do que o Vasco da Gama. Olha aí, hein? Que pressão, hein, garoto? Mas não precisa fazer muita força para jogar mais que o Vasco, né? Tu acha? Eu acho que não. Não, cara, olha, meu sobrinho diz assim, ô tio, vai ter gol do Derrete. Um abraço. O motorzinho que deve estar sofrendo, né, com isso aí. O meu irmão Arley? É. Meu irmão Arley não dá para conversar com ele sobre o Vasco. Não dá, né? Não, se o Vasco está ruim, o Vasco não está. Se o Vasco está bem, o Vasco está no top. Está no topo. Meu Deus do céu. Então não tem. Então não tem cura. Não tem cura, não dá para conversar com ele. Ele é daquele que comemora até derrota. Faz caravana, tira foguete, até quando perde de pouco. Tá assim, o menino tá assim. Fazer o quê, né? Um abraço lá na casa da Dona Coraci, do saudoso natalício Félix da Silva, lá para minha tia Flores Bela, popular tia Quinha, para a mãe, para a Ivete, lá na minha casa a esposa Judite, toda a galera, a Nora Natália, o Ravi e o Caleb. O cara já é avô, cara. Não é fácil, não. É mole, todo cara. mundo ligadinho na agenda esportiva, hein? Em Criciúma tem Aranha e Gramense do meu amigo Juninho. Um abraço para o Juninho, grande pescador, meu artilheiro, meu atacante de peso, hein, Juninho? Já na Fazenda São Paulo, aqui em Maruí, no estado Pedro Benz, São Paulo e True Fight, academia de Imaruí. Inclusive a academia que o Daniel da farmácia está fazendo. Faz tempo que você não vê, não conversa com o Daniel? Faz tempo. O Daniel tá bombado, tá? Tu vê que não conhece o cara. O quê, cara? Tô te falando, cara, Daniel tá bombado e tá dando a receita para Janaína. Não vai nessa, Janaína, não vai nessa. Cuidado. Isso mesmo. Em Laguna tem a Val e Itanema de Lauro Miller, tá no estado Pedro Guglielmin, lá em Sara, Vila Nova e Rainha do Mar, lá de Balneário Rincão. Em Ermo, Brasil de Ermo recebe União Retiro. Em Santa Rosa do Sul, Cruzeiro do Sul e Francesa. No Campo do Lírio, lá em Sara. Um abraço para a galera de Sara. Sênior e Sara e Master Den Bosque. Já em Rio Prainha, lá no estádio saudoso Joel de Abreu. Tem Rio Prainha e Sul Catarinense, clássico local. O Joel de Abreu, a gente conversou na quarta-feira. O estádio lá do Rio Prainha, ele era um guerreiro, trabalhava aqui em Capivari. O estádio estava sendo construído, ele era o cara. E, infelizmente, num dia de chuva, ele saindo do serviço, acidente, Deus levou. Joel faleceu, fez um ano, Joel de Abreu, meu grande amigo lá de Rio Prainha, que é para lá de Sítio Novo, é para lá de longe. Para lá de longe. Pensa num lugar longe. É lá. Não, é um pouquinho mais, para lá de longe. Rio Prainha, que inclusive eu devo uma visita para essa galera linda. Em Braço do Norte tem 7 de setembro e Santo Salvão. Eu estive lá em Sangão. Assistindo o jogo do Santos da Dona Janice, que era minha ouvinte. Bi, quando é que você vem aqui em Sangão? Aí convidei uns violeiros e fui até Sangão, onde fui muito bem recepcionado. Inclusive, Antônio Linhares... Você acompanhado de violeiro, Bi? 2 violeiros. Onde eu vou tem que ter Edson e Lino, que é a dupla que futuramente eu irei empresar. Eu serei empresário dessa dupla aí, hein? Edson e Lino, os caras tocam mais do que Zezé de Camargo e Luciano. Até porque o Zezé de Camargo está com problema na voz, e o Luciano começou a cantar, passou para o lado evangélico. Quem sabe eles tomam o lugar deles, né? Eles estão naquela ali. Mas eu não sei não, tá muito ruim de show, não sei se... É a crise. Deve ser a crise. É a crise. Porque potencial tem. Grande potencial. Principalmente o Edson, que é o cantor e o violeiro, mas o meu amigo Lino no Carrum também é bom. Na Associação do Besc, lá em Tubarão, tem Sem Hierarquia e Deon Mixo. Já na Ponta da Barra, lá em Laguna,
tem Juventus e Roma. Você, para chegar à Ponta da Barra, tem que atravessar de balsa, hein? É modernidade. Em Campo Duna, lá na terra do meu amigo Walter, lá onde mora o Paulo Jeremias, aqui o filho do saudoso Nonô. Tem Campinense e Areias de Garopaba. Em Poços de Jaguaruna, Poços recebe o Sangãozinho. Em Criciúma, Independente de Sara recebe o Apolo 16. Em Santa Luzia, Criciúma tem Unidos Santa Luzia recebendo o Master Areias. 12 horas não, Bi. 11 horas 37 minutos. Recebendo a visita do nosso amigo em Areias. Juarez aqui, hein? Acompanhando a agenda esportiva de pertinho. Chegou a jogar bola, Juarez? Não jogou bola. Esse é o empresário do Cambuca. É só empresário. Só empresário. Eu dou um tempo e volto já para dar um abraço nesse cara. Tá legal. 11 horas 41 minutos. Um abraço no amigo Juarez. Obrigado pelas palavras, querido. Padaria e confeitaria Doce e Sabor. Olha aí, galerinha. Pães quentinhos todas as horas. Doces, salgados, encomendas, tortas, para aniversário, para casamento, para comemorar a vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Doce e Sabor. A única padaria aberta aos domingos, hein? A direção é do filho Jean. Ótimo atendimento do Jean. E da filhota Elaine, que traz para você quem acertar o placar de Flamengo e Corinthians. Neste domingo, às 16 horas no Maracanã, vai ganhar uma linda torta da confeiteira, ou mais uma filha, Jéssica. É mesmo? É isso mesmo. A Jéssica vai caprichar. Se for do Corinthians, eu vou fazer o seguinte, Jéssica, faz o símbolo do Corinthians. Aí, ó, boa ideia. Aí sim. Se for uma flamenguista, faz vermelha e preta a torta, que eu quero presentear com muito carinho. Vou torcer que seja vermelho e preto. E me diz uma coisa, ele e as meninas lá são o quê? Flamenguista? Oi? O teu filho lá e as meninas são flamenguistas? Os meus filhos tinham uma ordem. Ou vocês são Flamengo, ou sai de casa. Não, pai. Não. A gente é obrigado a ser Flamengo, pai. Não temos casa, não. Barbaridade. Intimasse eles, cara. Não, intimei, fui obrigada, não. Não tinha como, né, cara? Nem como. Depois de adulto, depois de maior de idade, não conseguiram a liberdade? Não, nenhum. Tá é por isso que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Isso é que é democracia. Não, sem democracia. Antônio Linhares, eu sou Flamengo quando como é que eu vou dizer para ti? Eu ficava tarde da noite junto ao meu pai e a minha mãezinha ali no quarto, ali, escutando na Rádio Globo Flamengo e os times aí de fora. Porque naquela época, aí tem gente que pergunta, pô, tu é catarinense e não torce para time de Santa Catarina? O destaque catarinense foi o Criciúma em 91, quando ganha a Copa do Brasil com o Filipão, que até então, com Luiz Felipe Scolari, até então não era nem Filipão, não era conhecido. Não, era Felipe Scolari. E claro, ganhamos sobre o Grêmio, aquele grande time do Criciúma. Até então o futebol catarinense não tinha essa mídia que tem hoje, apesar que o próprio futebol catarinense não deixa ser ele mesmo. O Figueirense, em 74, fez uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro. Inclusive, revelou o atacante Toninho para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Figueirense e Palmeiras jogando lá em São Paulo. Justamente. Palmeiras faz 1-0, Figueirense vai lá e empata com o Toninho. Com o Toninho, justamente. Palmeiras faz 2-1. Toninho vai lá, empata o jogo, 2-2, terminou o jogo, o Toninho já tinha um contrato assinado com o Palmeiras. E formou uma grande dupla com o Jorge Mendonça. Isso, exatamente. Toninho e Jorge Mendonça. Então, nesse tempo, até me lembro de uma manchete que teve no jornal, na revista Placar, que dizia: a zebra está perdendo a listra. Quero Figueirense. Concordo. Que fez uma belíssima campanha naquela época. Concordo contigo. Então, o povo catarinense, povo nordestino, que é onde a maioria hoje, se nós temos 100 milhões de habitantes, 45 milhões é flamenguista, é porque as rádios levavam os times do Rio de Janeiro. E em 81, Flamengo explode, com Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Esse time ganhou o mundo. Inclusive, ganhamos o Mundial em cima do Liverpool, lá no Japão.
Então, quer dizer, todo mundo era flamenguista. Escutava pela rádio. Nós não falávamos no futebol catarinense. Ô, Bicho, você sabe que hoje, até hoje, eu escuto, às vezes, jogo... Aí eu escuto pela Tupi, não pela Globo, mas pela Tupi. Jogo no Rio de Janeiro. Eu gosto muito de escutar o Tupi. E tem o Gerson, tem o... Sim. Eu sou fã do José Carlos Araújo. José Carlos Araújo. E curto muito os gols com o Luiz Penido. Luiz Penido. E aí entendeu? tem o Dé comentando também. Justo. Na rádio nós temos comentaristas de verdade. Porque a televisão, principalmente essa que comanda o país, chamada Rede Globo, é uma vergonha você assistir um Richarlison comentando. Eu estava assistindo a Sul-Americano, jogo do Vasco, com o Luiz Fabiano comentando. Gente, por ser ex-jogadores, não são comentaristas. É igual esses youtubers hoje. São uns caça-like. Tá? Porque de esporte não entende nada. Já viste a seleção de Santa Catarina de todos os tempos, dos melhores jogadores? Não sei, você tem aí? Tu acompanha o TikTok? Oi? Acompanhas o TikTok? Acompanho o TikTok. Então eu vou passar depois para ti. Beleza, garotão. Jorginho tá no meio. Jorginho tá no meio? Jorginho tá no meio. Beleza. E o Lico também tá, né? Claro. Jorginho, que você diz, é o Embitubense Jorginho Frelo? Exatamente. Falar em Jorginho Frelo, ele sofreu uma contusão. Pois é grave isso na aí? costela, não é grave. O empresário do Jorginho se junta com o Boto, que é empresário do Flamengo, e o Arsenal aceitou liberar o Jorginho antes do término do contrato, que é no meio do ano, né? No meio do ano, o Flamengo vai pagar a metade da multa rescisória, o Arsenal pagará outra metade, e o Jorginho vai se apresentar para disputar o Mundial nos Estados Unidos em junho, pelo mais querido, o Clube de Regatas do Flamengo. Essa contusão não é problema para ele? Não é problema. Ele está fora da Premier League, certo. Mas até porque o Arteta, que é o técnico do Arsenal, já não vinha utilizando o Jorginho. Certo, sei. Não vinha. E o Arsenal busca um novo volante. Até porque o futebol europeu é aquilo. Assim? Você fez 28 anos? Já é considerado velho. Já é considerado velho, bem nessa aí. O futebol europeu não contrata 28, 29 anos para frente. Ele quer Hendrick. Ele quer esse uma exceção é o Modric do Real Madrid. Porque o Modric dá, mas a partir da hora que o Real Madrid, o Carlos Ancelotti tira o Modric, tá? Coloca o Modric no segundo tempo e coloca o Bellingham, Vinícius Júnior, o Benzema e o Rodrigo. Quer dizer, 4 atacantes sem criação. Ali ele matou o Real Madrid, entendeu? Então nem sempre é a idade. Sou muito mais a qualidade. E falar em qualidade, coloca aí 2-0 para o Flamengo, André Mastercell. O moço que vai ganhar a torta com certeza, hein? Não, vou torcer para todos ganharem, tá? Apenas para o Flamengo. Fala... André, quanto? 2-0? 2-0. Não tem um corintiano ainda, né? Não, o Janilson mandando eu falar a verdade, dizendo que eu era palmeirense. O Janilson não entende de nada, cara. André Mastercell disse que foi baita contratação da NBC-FM com o Bi. Baita contratação. Eu quero ver o empresário Antônio Linhares me pagar. Quer dizer que você curte o Penido? Sou fã do Luiz Penido, cara. O garotinho é o cara das transmissões dos jogos pelas rádios, né? Não tem um narrador melhor do que Luiz Penido. Esse é o cara. Um abração também para a Jamine lá em Paulo Lopes, em Fazenda São Paulo Bi. Não tem nada de Paulo Lopes. Eu vou agora para a Içara. Quem Içara, nesse aí eu não aposto não, hein? Olha aqui, galera. Flamengo recebe o Caiçara. Não tem torta para esse Flamengo. Já em Criciúma teremos Soreme e Semel de Meleiros. No bairro Naspolini, também Criciúma. Naspolini, Serçã de Meleiro. Em Boa Vista, Criciúma, Primos e Companhia recebe o Master Vila Lourdes. Na Barranca do Siqueiro, Pescaria Brava, para lá de longe, Toninho. Para lá de longe. É o Ninho do Mosquito. Já estive lá um jogo à noite. Estivesse lá? Já, o Ninho do Mosquito. E à noite consegui sair de lá? Meu Deus do céu, cheguei a tomar uma, que é porque o mosquito não tinha repelente. Eu vou tomar uma para derrubar o mosquito. Tem Ipiranga e Siderurgia de Capivari. É neste sábado à noite. Em Barranceira, aqui na Laguna, Santa Maria e Grêmio de Paulo Lopes. Um abraço para o Zenon. No Braz João Marcos, lá em Tubarão, Quarentões do Operária e Dom Pedro II da Içara. Olha aí o Dom Pedro II, hein? Tá por aí ainda? Tá por aí ainda, cara. Faleceu Dom Pedro I, ficou o segundo, tá morando escondido em Içara.
Eita. Tá complicado. Na Arena Besc tem Quarentões do Itapuã contra o CRI Quarentões de Criciúma. Esses jogos são domingo, hein? Dia 27 de abril. Na Arena Besc, já falei, mas não falei que em Vila Nova não tem mais ingressos. Não tem mais ingressos para o clássico de Quarentões. Granada do meu amigo Milosa, pelo qual eu mando um abraço, e América de Nova Brasília. Olha que clássico, hein? Granada e América não tem mais ingresso, galera, nem na mão dos cambistas. Em Rio Prainha, jogo de Quarentões. Rio Prainha e Master Botafogo de Santiago. Em Criciúma, o Master Sangão recebe o Master Garibaldi, lá de Tubarão. Em Bituba, no Campo da Aviação. Alô, meu amigo Odair. Alô, Neninha. Tem Quarentões do Unidos recepcionando os amigos do Paulinho lá de Barreiros. Inclusive, faz 15 dias que esteve lá em Barreiros, eu e a dupla de violeiro, Lino no carrum e Edson na primeira voz, hein? Eu te contar, dá inveja até a Eduardo Costa, essa minha dupla de violeiros. No trevo de Itapirubá, Campo do Pinheiral, alô, Carla! Quarentões do Viracopos recebem Quarentões amigos do Coco lá de Laguna. E em Campo Bom, Jaguaruna, tem Campo Bom, Estrela Vermelha do Morro da Fumaça. E no Baixo Pinheiral, lá em Braço do Norte, tem Baixo Pinheiral e Termas de Gravatal do meu amigo Edilon Benz. São 11 horas, 52 minutos. Eu dou um tempo e volto já. 4 minutos. Bola na trave não altera o placar. Não altera de jeito nenhum. Né? É o que vai acontecer domingo no Maracanã. Não tem bola na trave, hein? Vai ter bola na rede do artilheiro Pedro. Então está aí, galera. A panificadora, não, a confeitaria Doce Sabor está dando para você de presente. É só apostar no Flamengo. Domingo tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. E quem acertar o placar concorre a uma torta da Doce Sabor. Então isso aí, hein? Está aí, nós ainda temos 6 minutos, 7 minutos de programação. Dá tempo de você dar o seu palpite. Dá, sim, tranquilamente. E se você quer comer aquela torta tranquilona, é só apostar no Flamengo. Ô, Toninho, o Janilson diz o seguinte para você. Era tanto mosquito que o Bi estava tonto e os mosquitos passaram com ele. Janilson, mas o fato do Bi ficar tonto, eu acho que não foi dos mosquitos, não, cara. Acho que não foi os mosquitos, não, cara. Eu acho que foi a água santa que ele bebeu lá. Tu acha? Ô, Bi, vamos lá então com o esporte, então. Libertadores da América. Eu ontem assisti Palmeiras na altitude contra o Bolívar. 3.800 metros de altura. E o Palmeiras estava na altitude mesmo? Oi? Tem certeza que o Palmeiras estava jogando na altitude? Parecia que estava jogando aqui. O Bolívar estava na altitude. E o Palmeiras estava jogando a nível do mar. É bem isso aí. É onde que eu tiro o chapéu o arrogante Abel Ferreira. Ele montou um esquema com 3 zagueiros, tá? 4 no meio e 2 atacantes. Ele fez com que o Bolívar se desgastasse e viesse para cima do Palmeiras. E ele matou o Bolívar nos contra-ataques com Flaco Lopes, que jogou muito. Jogou muito. Principalmente com Flaco Lopes e com o menino, com o Estevão pelo lado esquerdo. Ali ele matou, ele teve estratégia de como se joga na altitude. Jogar na altitude, ô meu amigo Felipe Luiz, não é tocar bola para trás, não é fazer aquele jogo morno do Flamengo, é agredir o adversário. Por quê? Porque após a pandemia, a FIFA liberou 5 alterações. Então você tem a metade de um time para trocar. E o Abel ontem usou as 5 alterações, claro. Inclusive virou o jogo. Deu fôlego para o time. Deu fôlego para o time. Ele fez 2-0, jogando melhor. O Bolívar empatou, aí foi a hora de entrar o treinador. Entendeu? Então, quem assistiu Flamengo e LDU a 2.500 metros de altitude acima do nível do mar, assistiu ontem Palmeiras com 3.800, achou que o Bolívar estava jogando no nível do mar, na altitude, e o Palmeiras a nível do mar. Palmeiras é o líder. Deu um banho. Deu um banho, sim, deu banho taticamente, nas entrevistas. Ele é arrogante, mas o que ele fala, ele coloca em prática. Mas é bom. Não adianta o Felipe Luiz falar bonito e não estar correspondendo dentro dos gramados. Já fui muito fã do Felipe Luiz. Agora, tu não pode deixar o Gerson morrer na altitude quando você tem garotos no banco e não pode morrer com uma alteração.
Ali eu fiquei com o pé atrás. Tá bom? E pensar que pode trocar meio time Meio praticamente. time, cara. Aí está a vantagem. Meio time. Estou na altitude, é muito fácil. Cansou, eu tenho 5 alterações para fazer. Exatamente. E ele não conseguiu fazer, cara. Estratégia. Palmeiras é o líder, 9 pontos no grupo G. 3 jogos, 3 jogos, 9 pontos. Com certeza o Palmeiras será o time que mais vai somar ponto na primeira fase, o que beneficia o time alviverde a levar sempre o segundo jogo para o Allianz Parque. Entendeu? Decidir em casa. Allianz Arena. Vai decidir em casa. E o Palmeiras em casa é muito forte e o time do Palmeiras é forte. Eu vejo o Palmeiras esse ano decidido a incomodar a galera. Justamente. Pela determinação que está no time. Justamente. Olha, cara, eu não vejo outro time no nível do Palmeiras em termos de determinação como está agora. Não vejo outro time. Não, e o elenco do Palmeiras, ele ontem jogou com 3 laterais de zagueiro. Quando ele tira o Marcos Rocha e tira o Mike, ele tira os laterais, ele não tirou ontem, ele tirou do time. Por quê? Porque ele viu que a bola aérea no Flaco Lopes não era o forte do Palmeiras. Com o Veiga pegava a canhotinha, era lá por cima. Ontem ele montou um time para jogar no chão e explorou o Flaco Lopes, que tem qualidade. No primeiro gol, ele foi responsável pelos 3 gols do Palmeiras. Então, parabéns aos torcedores do Palmeiras, parabéns pela atitude do Palmeiras ontem na altitude de 3.800 metros na Bolívia contra o fraco Bolívar. Mas foi fraco porque o Palmeiras transformou um time forte em time fraco. Exatamente. Outro time que me surpreendeu foi o Bahia. Porque no grupo F tinha o grupo da morte. Pois cara. Atlético Nacional, liderando, né? Atlético Nacional da Bolívia, Nacional do Uruguai, Internacional e Bahia. Inclusive, Rogério Ceni contestado no Bahia. Mas está aí, ó. Bahia venceu ontem o Atlético Nacional, assume a liderança do grupo F com 5 pontos, segundo lugar o Internacional, e agora tem o Internacional correndo atrás da segunda vaga, porque com certeza o Bahia vai levar o primeiro lugar. Tem tudo para não deixar escapar. Ele está com 7 pontos, né? Está com 7 pontos. 7 em primeiro e o Internacional em segundo com 5. Justo, o Nacional já está morto, só tem o Atlético Nacional que pode perturbar. Que pode perturbar lá, entendeu? Só que o Atlético Nacional já foi derrotado pelo Bahia, jogando lá na Bolívia. Então, tem tudo isso aí. Parabéns à campanha do Rogério Ceni. E é inédito para o Bahia, né? Inédito para o Bahia, sim, cara. Porque o baiano não diz que é o Bahia, é o Bahia. E na Sul-Americana, o Cruzeiro voltou a dar vexame, hein? Dessa vez contra o fraco Palestino do Chile. Sem o meia Matheus Pereira, um time sem criação. O treinador lá deixou o Caio Jorge no banco, inventou com o Gabigol jogando como segundo atacante. O Cruzeiro até criou, mas não adianta criar, né, querido? Tem que botar a bola na rede. Entendeu? Então, 3 jogos, 3 derrotas. Para quem investiu, igual o Pedrinho, o dono da SAF Cruzeirense investiu, foi uma decepção. O cara deve estar decepcionado, né, Bi? Hã? O cara deve estar decepcionado. Até porque o que gastou apostando num time e não corresponder nem perto, né? Não é? Exato, tá disparado, exato, nem exato, perto, nem perto. Disputando lá em cima ele tá. Nem perto. Até porque, assim, ó, o cara não era do ramo do futebol. O cara era do ramo de mercado. É de negócio, entendeu? ele é de mercado. De negócio. Amanhã começa mais uma rodada do Brasileirão. Nós teremos Internacional e Juventude às 16 horas no Beira-Rio. Às 18 horas e 30 minutos, Mirassol e Atlético Mineiro, que também não vem fazendo uma grande campanha. Ceará e São Paulo. Esse jogo é lá no Nordeste. Sport Recife e Fortaleza. E teremos às 21 horas, clássico Botafogo e Fluminense, hein? Olha aqui que jogo, hein? Botafogo e Fluminense. Peguei. O Fluminense pode encostar no Palmeiras se vencer o Botafogo com 13 pontos. O Fluminense é o terceiro colocado, o que dá moral para Renato Gaúcho. Exatamente. O Renato Gaúcho no Brasileiro está bem. Inclusive, o Fanfarrão está bem. Ele leva sorte. Ele leva sorte. Porque um cara que me manda o Ferreirinha embora, tá? O Cuiabano para o Botafogo e o volante Silva para o Cruzeiro, e ficou com o... Eu não gosto do Renato como treinador. Entendeu? O Renato tinha uma panela no Grêmio. Então, quem não jogava, quem não era do time do Renato, não era aproveitado.
Tanto que o Ferreirinha hoje é o destaque do São Paulo. Destaque do São E Paulo. não tinha vaga no Grêmio. Domingo, 16 horas, o jogo do sorteio da torta da Doce Sabor. Maracanã, com 50 mil ingressos antecipados. Flamengo recebe o Corinthians. Flamengo precisa dar uma resposta para o seu torcedor. E o corintiano está muito feliz com a vitória de ontem, inclusive com as atuações do Memphis Depay, que criticou o treinador, mas está dando resposta. A sorte dele que ele correspondeu. Foi a dele. sorte dele que criticou Realmente. o treinador no primeiro jogo após, fez 2 gols. A sorte dele. E outra coisa, o goleiro Hugo dá muita segurança ao time do Corinthians. Pá. E amanhã não, domingo, vai ter 2 flamenguistas jogando contra o Flamengo do Maracanã. Sim, mas o Mateuzinho eu quero que jogue. O Mateuzinho é uma avenida. Mas olha, o Mateuzinho ontem safou o empate do Corinthians. Sim, tem isso aí também, tem isso aí. Eu tô vendo o Mateuzinho, ele não é aquele jogador. Não. Mas tem uma garra, tá com uma disposição com a garra danada, que ele já safou o Corinthians em várias situações, tirando o gol de cima da risca, cara. Não, sim, eu concordo com você, mas ainda não vejo o Mateuzinho capaz de ser o titular, o substituto do Fagner há 10 anos atrás. Não. Corinthians que teve Zé Maria, Corinthians e... Não, aí tu tava entendeu? calhando. Aí tu tava Entendeu? Então, eu estou falando da atual situação. Da atual situação. Mas aí situação. Nós temos que montar... Eu estou torcendo para que o Alexandre volte, porque o Alexandre é o ponto forte pelo lado esquerdo do Flamengo. E volta? Aonde cai, vai voltar. Aonde cai o Gerson ali, e deixa o Michael de fora, coloca o Cebolinha. Aí nós vamos mostrar... A sorte do Flamengo é que o Garo não vai jogar. O Garro é muito bom, né? Mas o Carrijo joga muito, cara. Não, mas aí... O time do Corinthians está fácil de fazer, sabia? Uma dificuldade está na defesa. Justamente. Não tem jogador. Mas o meio-campo do Corinthians, o Ranieri, o Carrijo, o Memphis Depay, o Martínez e o Memphis Depay. E o Memphis Depay. Isso. Aí ele pode utilizar o Romero. Não, peraí, deixa eu chegar. Antes do Memphis, com o Garro. Com o Garro? Eu colocaria o Ranieri e o Martínez como para proteger a defesa. Certo. E a defesa é um Carrijo buraco. Saindo para o jogo? E o Carrijo e o Garro aqui no meio, armando o time. Só que o Garro não joga. O Garro não joga. Aí vai vir o Memphis. Talvez venha outro. Tá. Aí na frente tem o... Aí entra o Romero. Aí entra o Romero. Romero ontem foi gol do Romero, cara. O Romero. Então o Romero leva sorte. Tem isso aí. E, além de levar sorte, é dedicado, gosta do Corinthians, tudo. Ele tem tudo... Certo. Aquele é corintiano. Uhum. E 18 horas e 30 minutos lá no Mineirão, o que é que você me fala de Cruzeiro e Vasco? O clássico dos desesperados. Passasse pelo Palmeiras, né? Oi? Já passei pelo Palmeiras. Não, Palmeiras eu não quero nem comentar sobre o Palmeiras. Palmeiras e Deixa para lá. Não quero comentar para não dar moral para o Janilson. Deixa lá. Vamos para Cruzeiro e Vasco. Porque o Palmeiras pega o Fortaleza. É uma briga de foice. Cruzeiro e Vasco? Né? Uma briga Cruzeiro de e Vasco. E no escuro ainda. No Barradão tem Vitória e Grêmio. Grêmio com técnico Mano Menezes após 18 anos. Não gosto do Mano. Não, eu também não gosto. Arrogante. Arrogante. Não traz, não tem nada novo. Não soma nada para o futebol brasileiro. Muda nada do jogo. É sempre aquela retranqueira dele. Exato. Não gosto. E Vila Belmiro, às 20 horas e 30 minutos, fechando a 8ª rodada, tem Santos e Bragantino. Neymar não joga. O menino Ney, e com a chegada do menino Ney, o Santos ganhou muito em marketing. Aí pintaram a Vila Belmiro, os vestiários tão lindos, tudo beleza. Marqueteiro de primeira linha. Só que, olha aqui, Marcelo Teixeira, o presidente, está com dificuldade, após a demissão do Pedro Caixinha, de contratar um treinador. Sabe por quê? Porque o Neymar quem vai escalar o time. Exatamente. Aí é que está o problema. Já colocou uma escalação no último jogo. Justamente. Colocou e depois tirou. A turma caiu de pau e tiraram. Caíram de pau em cima. Então, e qual é o treinador que vai querer, principalmente lembrando do tempo do Dorival? Exato. O Dorival tirou o Neymar disse, eu não saio. Não, mandou ele para ir para lá, para Casa do Chapéu. Justamente, onde o Santos está, o que está, né? Só teve um treinador que barrou o Neymar, bateu de frente, Jorge Jesus. Não escreveu nem para disputar a Liga Saudita. Olhou para ele e tu não tens condições. E ele tinha razão. Tá certo. Ele tinha razão. O resultado está aí. O resultado está aí. O Santos apressou a volta do Neymar. Neymar está contundido.
O departamento de fisiologia do Flamengo está ali, ó, moldando o Pedro, e está o Pedro voltando. E voltando a contusão, com segurança. Com segurança. E as contusões foram quase iguais. Entendeu? Mas o problema é uma coisa... É o tratamento. Sim, se tu não fizer o tratamento correto, a tendência é essa tua contusão se prolongar e dificultar ainda mais a recuperação. É o caso do Neymar. Isso, mas o Neymar não quer... O Neymar está usando o futebol, ele não quer jogar. Faz tempo que ele não quer jogar. Quando o cara troca o Barcelona que você faz... Pelo PSG. Pelo PSG, ele quer aparecer na Torre Eiffel. Não, e ele na época não queria ficar na sombra do Messi. Se eu sou um jogador que o Messi está no meu time, eu queria estar na sombra dele, eu ia correr para ele. Isso. E o trio que tinha, né? Era Messi, o Neymar e o Soares. Então, quer dizer, você deixou esse time, a cidade de Barcelona, onde ele era ídolo, ganhava milhões, não se compara, e vocês vão trabalhar 50 anos para ganhar 10%. Foi uma estratégia para ir para o Paris Saint-Germain. E agora o Paris Saint-Germain faz a melhor campanha sem o Neymar. Sem medalhão. Sem o Neymar e sem o Mbappé. Então, dá para ver que nem sempre as estrelas... Eu lembro do Flamengo, de Sávio, Edmundo e Romário. Pô, o Flamengo virou uma máquina. Só que tem Só que não funcionava. Não funciona, cara. Não funciona porque eu não vou passar bola para ti. Tem aquele chamado ego. Exatamente. Que no futebol não pode ter. Querendo aparecer mais que o outro. Bem assim. Antônio Linhares, quero agradecer a Deus. Foi um prazer estar de volta. Agradecer o teu convite. Eu que voltei segunda-feira aos estudos da nossa NBC FM para apresentar e fazer o que eu mais gosto, que é o futebol amador. Prometo voltar segunda-feira sorteando a torta para uma flamenguista com o maior prazer. Olha, apareceu o corintiano aí dando palpite para ti? Aí não, né? Só o Daniel por enquanto. Só o Daniel. Só o Daniel? Porque aqui teve flamenguista, né? Teve flamenguista. Tinhas combinado com os flamenguistas, não, né? Não, eu não. Aqui não se combina nada. Aqui é tudo na base do improviso. Aqui é tudo na base do improviso. Aqui eu não tenho diretor de comunicação. Não tem nada. Não tenho nada. Aqui é na base do... Entendeu? Mas tranquilo, então. Vamos ver, então. Esse jogo de Flamengo e Corinthians... Olha, cara, o Corinthians... O seu palpite. Vamos lá. Eu vou te colocar... Vou dar uma chance também de você palpitar e comer a torta também. Eu acho que de empate para Corinthians. Não, mas eu quero saber que empate que vai ser. Aí tu sai na frente. 1-0 para o Corinthians. Puxa vida, mais um secador. Aí eu vou para casa triste. É isso aí, galera. Agenda Esportiva teve a apresentação do Bi nos trabalhos técnicos, o secador vascaíno Antônio Linhares. Agradeço a Deus e a você que me deu o carinho da sua audiência.